Olá, queridos alunos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Elívia Soares, convido vocês a prestarem bastante atenção nesta aula. Hoje nós vamos falar sobre concordância nominal. E que conteúdo é esse? Para a gente iniciar nossa aula, vamos ler um poema, para a gente observar e entender o que é concordância e depois para a gente entender o que é concordância nominal, tá bom? Então vamos lá, acompanhem. Texto, receita de acordar palavras. Palavras são como estrelas, facas ou flores. Elas têm raízes, pétalas, espinhos. São lisas, ásperas, leves ou densas. Para acordá-las, basta um sopro em sua alma e, como pássaros, vão encontrar seu caminho. Olhem só, gente, observem a palavra destacada, palavras. E observem também as palavras destacadas, lisas, ásperas, leves ou densas. A palavra palavras se trata de um substantivo, porque é um nome. Lisas, ásperas, leves ou densas tratam-se de adjetivos, porque dão características para o termo palavras. Palavras são lisas, são ásperas, são leves, são densas. Vejam, gente, que todos esses adjetivos destacados, eles estão no feminino plural. Olhem só, você sabe que é feminino, né? A desinência A indica que é feminino e o S indica que é plural. Por que que lisas, ásperas, leves e densas estão no feminino plural? Para concordar com a palavra palavras. Então, isso, gente, é uma concordância, é uma combinação. Observem que teve que combinar feminino plural com feminino plural. Agora vamos observar mais alguns termos destacados. Olhem só, nós temos aí acordá-las. Acordá-las. Esse termo las está no feminino plural porque acordar as palavras, retoma palavras. Se trata de um pronome, o las, assim como elas. Elas têm raízes. Quem? As palavras. Então vejam que o pronome está no feminino plural, porque concorda, faz combinação, retoma o termo palavras, que também é feminino plural. Continuando, olhem só o termo destacado, espinhos. Espinhos é masculino ou feminino? Vejam que é masculino e que ele está no plural, porque indica mais de um espinho. Eles são lisos, ásperos, leves ou densos. Espinho é o substantivo. Lisos, ásperos, leves ou densos são características dos espinhos. Logo, são adjetivos. Vejam que todos os adjetivos estão no masculino plural, porque concordam com o substantivo espinhos, que está no masculino plural. Olhem só, gente, acordá-los. Acordá-los, pronome também los, masculino plural, porque também concorda com os espinhos. Acordá-los, acordar quem? Os espinhos. Gente, o que é a concordância nominal? Leiam comigo o conceito. É a relação estabelecida entre o substantivo e seus determinantes, pronomes, artigos, adjetivos e numerais. Para isso, é necessário haver uma concordância entre os termos quanto ao gênero e ao número. Vocês observaram no texto que a gente leu que os adjetivos eles estavam no masculino plural porque estavam concordando com o substantivo, no masculino plural. E concordância nominal é exatamente isso. É quando o adjetivo, o pronome, o numeral, o artigo, eles concordam em gênero. Quando falamos em gênero, estamos tratando de masculino e feminino. E número, singular e plural, com o substantivo. Você diz, por exemplo, as casas lindas. Por que você falou as e lindas? Porque você disse casas. Então, você coloca o artigo no plural e o adjetivo também no plural. Agora, vamos falar de algumas regras de concordância nominal, tá bom? Que não é somente essa combinação. Há algumas regras específicas. Prestem bastante atenção, porque
saber, gente, conhecer essas regras é muito importante para você utilizar na linguagem formal. No dia a dia, você usa o coloquial, o informal, o espontâneo, mas tem situações que você precisa usar a linguagem formal. Nos textos, em muitos gêneros textuais, você precisa exercitar a linguagem formal. Então, vamos aprender esse conteúdo de concordância nominal para você utilizá-los, tá bom? Quando for conveniente. Continuando. Olhem só, nós temos aí uma placa, um texto. Após utilizar o sanitário, lave as mãos. Observem, gente, que está falhando aí numa combinação as mãos. Né? Vejam que após utilizar o sanitário, lave as mãos. Vejam que deveria ser dessa maneira. Mãos deveria estar no plural, porque o artigo as está no plural. Observem outra falha de concordância. Por favor, não abrir o alho embalado. Cadê a falha e o erro de concordância nominal? Vejam que o artigo os está no plural. Então, alho deveria estar no plural e embalado também deveria estar no plural. Logo, deveria ser, por favor, não abrir os alhos embalados. Plural, plural. Continuando, agora, gente, vamos observar algumas regras específicas, como eu disse para vocês, tá bom? Como deve haver essa combinação. Olhem só. Adjetivo e um substantivo. Que pintura bonita! Pintura é o substantivo, bonita é o adjetivo. Pintura é feminino singular, por isso que bonita é feminino singular. Você não diz que pintura bonito, você diz que pintura bonita, para fazer concordância, combinação. E nós aprendemos a fazer essa combinação, feminino com feminino, masculino, masculino. Quando aprendemos a falar, você faz essa combinação naturalmente. E é uma regra de concordância nominal. Vamos a mais uma regra? Olhem só. Adjetivo e mais de um substantivo. Quando há mais do que um substantivo, o adjetivo deve concordar com aquele que está mais próximo. É uma das regras. Que bonita pintura e poema. Vejam, gente, que nós temos aí pintura e poema. O adjetivo está antes. Então, vejam que ele está no feminino, bonita, para concordar com pintura. Mas se forem nomes próprios, olhem o exemplo abaixo. O bolo foi feito pelas queridas Rita e Ana. Queridas, adjetivo está no feminino plural. Concorda com Rita e também concorda com Ana, por isso que é plural, Rita e Ana. Olhem outra regra, adjetivo e mais de um substantivo. Quando há mais do que um substantivo e o adjetivo vem depois dos substantivos, deve concordar com o que está mais próximo ou com todos eles. Então, olhem os exemplos, todos esses exemplos que estão aparecendo para vocês, eles estão corretos. Que pintura e poema bonito. Masculino singular, para concordar só com o último, só com poema. Se for poema e pintura, então bonita, para concordar com pintura. Que pintura e poema bonitos, bonitos masculino plural, para concordar com os dois, com a pintura e com o poema. Se eu inverter poema e pintura, continua bonitos, para concordar com os dois. Porque, gente, quando nós temos um masculino e um feminino, o adjetivo ele prevalece no masculino. Por exemplo, que menina e menino bonitos. Quando, numa sala de aula, por exemplo, se tiver apenas um aluno, um menino, né, um aluno do gênero masculino, se for se referir a toda a sala, temos que usar o masculino. É o que a gramática estabelece, tá bom? Continuando aqui, vamos falar sobre a palavra anexo. Anexo, que significa ir junto de algo, vai anexo. A palavra anexo deve concordar em gênero e número com o substantivo. Exemplos: segue anexo o recibo, segue anexa a fatura. Qual a diferença aí? Anexo, no primeiro exemplo, está masculino, porque quem vai anexo é o recibo masculino.
No segundo exemplo, está anexa, porque o que vai anexar é a fatura. Então, por isso que anexa fica feminino. Agora, se você usa a expressão em anexo, se vier esse em junto com a palavra anexo, aí ele não varia. Não precisa você fazer concordância. Olha o último exemplo. Segue em anexo a fatura. Em anexo está no masculino porque é uma expressão invariável, não varia. Em anexo a fatura, mesmo que a fatura seja feminino. Continuando as regras, gente, vamos lá, vamos continuar aqui, que eu já expliquei para vocês. Agora vamos falar da palavra bastante. Bastante, bastantes. Nós já estudamos algumas classes de palavras, então é necessário que você tenha entendido o que estudamos sobre substantivo, adjetivo, pronome, advérbio, nas aulas anteriores, nas aulas que já tivemos, para você entender esse conteúdo agora, principalmente sobre a palavra bastante. Tem bastante no singular e bastantes no plural. Quando é? Em que momento devemos utilizar cada uma? Olhem só no slide. Quando tem a função de adjetivo, a palavra bastante deve concordar em gênero e número com o substantivo. Exemplo, recebemos bastantes telefonemas. Bastantes o que, gente? Telefonemas. Vejam que telefonemas é um substantivo, então bastantes tem que concordar, porque se trata de um adjetivo. O adjetivo concorda com o substantivo. Agora, olhem no exemplo abaixo. Quando tem a função de advérbio, a palavra bastante não varia. Já estudamos que o advérbio é uma classe invariável, por isso que não varia. Eles cantam bastante bem. Vejam que não vai para o plural quando você substituir por muito. Eles cantam muito bem. Então fica eles cantam bastante bem. Vamos a mais uma regra para nós finalizarmos nossa aula. Vamos à palavra meio. Né? Muita gente diz meia, meio. Vamos aprender como utilizar correto, de acordo com a gramática normativa, essa palavra. Meio. Quando tem a função de adjetivo, a palavra meio deve concordar em gênero e número com o substantivo. Atrasado, tomou meio copo de leite e saiu correndo. Nesse caso, gente, meio é um numeral, porque indica a metade do copo de leite, tá bom? Então, vejam que está meio no masculino, concordando com copo. O segundo exemplo, atrasado, tomou meia xícara de leite. Agora, vejam que ficou meia, metade da xícara, ficou meia feminino, porque está concordando com xícara, que é feminino. E o último exemplo, se for advérbio, não varia. Vejam que você substitui por mais ou menos. Ele é meio maluco, ele é mais ou menos maluco. Ela é meio maluca, né? Ela é mais ou menos maluca. Mesmo que maluca esteja no feminino, o meio ele fica no masculino, porque ele está na função de advérbio. Eu espero que vocês tenham entendido nossa aula de hoje. Foi sobre concordância nominal. E pratiquem a concordância nominal no dia a dia. Revejam esta aula novamente, acessando o portal Eduque Acre. Obrigada!